Saíram os novos episódios de Meu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E essa série tá ficando melhor a cada episódio. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo, onde nós vamos desmontar esses novos episódios que saíram da nova animação da Marvel Animation. São os episódios 3, 4 e 5, que fazem muitas novas referências aos quadrinhos, confirma algumas teorias que nós tínhamos e apresenta novas possibilidades. Para começar, o Norman Osborn confessa que ele já estava de olho no Peter Parker. Então ele ter apresentado aquela filmagem de câmeras de segurança para o Peter não foi pura coincidência. Como nós tínhamos especulado aqui, o Norman já estava atrás do Teioso, especificamente de alguém que estivesse ajudando o Teioso por conta do herói ter salvado o filho dele, Harry Osborn, lá nos episódios anteriores. E a gente começa a reparar essa dinâmica de ciúme da Nico Minoru com o Peter, porque ela está presenciando aquele que é o melhor amigo dela, começando a ficar mais e mais distante dela e próximo do Norman e eventualmente até do Harry. Eu acho que essa separação desses dois amigos pode ser uma parada natural a se desenvolver durante a série, até porque tem muitas pontas soltas envolvendo a Nico Minoru que não foram muito exploradas ainda. Por exemplo, o fato dela ser ricaça. Eles estão aqui na casa dela e quem vai chamar eles é uma empregada, não são os pais da Nico, que provavelmente devem estar ausentes, como sempre. Para quem não conhece a Nico Minoru dos quadrinhos, ela vem de uma família de supervilões, mas ela não sabia que os pais dela eram supervilões envolvidos com magia. E é aí que ela e um grupo de amigos formam uma espécie de super equipe, os fugitivos, porque são vários filhos de vilões que fogem dos seus pais. Olha os pais da Nico aqui atrás, um porta-retrato inclusive. Então, levando tudo isso em consideração, eu especulo que um afastamento da Nico Minoru do Peter faça ela descobrir a verdade sobre os pais dela e talvez até nós tenhamos os pais dela se tornando vilões do Homem-Aranha. E aí ela vai ter que aprender magia, suponho, né? De alguma forma, e adivinha qual usuário de magia que já apareceu nessa série, mas não voltou até agora? Pois é, Doutor Estranho. Acho que a presença do Doutor Estranho aqui, como um usuário de magia, vai servir para o desenvolvimento da Nico Minoru na história. E eis que o Norman Osborn se encontra com Peter em um jantar privado. Olha, eu assisti ontem o documentário do P. Diddy. É um negócio absurdo. Tava saindo, eu acho que na Max, no Prime Video, enfim. O cara foi um bilionário, magnata, que se aproveitou de muitas mulheres e até de menores de idade. E daí, depois de ver esse documentário e ver essa cena aqui do Norman num jantar privado com o Peter, nossa, eu fico com a pulga atrás da orelha, me dá um gatilho. Mas o Peter se recusa a ser patrocinado por ele, o que reforça muito pra gente que esse Peter é o Peter Parker do Tom Holland, em animação, em um universo alternativo, mas é o Tom Holland, que tomou a mesma atitude lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o Tony Stark ofereceu pra ele um traje novo, a oportunidade de se tornar parte dos Vingadores, mas o Peter se recusou achando que era um teste e que ele tinha a responsabilidade de continuar sendo o Homem-Aranha, mas sozinho. Depois do Peter ter recusado, eu até pensei que esses vilões aqui, toda essa galera que estava aparecendo com objetos tecnológicos e tudo mais, comecei a achar que isso era tudo armação da Oscorp. Sabe, tipo Norman forçando o Peter a precisar de uma atualização no traje porque ia começar a ter dificuldade com os vilões. Mas foi só ver esse símbolo aqui, que parece um símbolo do infinito ou um 8, que dá para remeter direto a Octopus Octavius, é o Dr. Octopus. Olha, até que enfim, estão colocando o vilão clássico do Homem-Aranha num visual clássico nesse universo. Muito bem observado o seu Rick Hater, porque de todos os personagens, o Dr. Octopus pareceu menos alternativo, pelo menos visualmente. E, mais uma vez, eu me lembro que esse universo é bem mais parecido com os filmes do que os quadrinhos, e nenhum desses vilões apareceu ainda nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. Quero dizer, não apareceram as versões do universo cinematográfico da Marvel, porque as versões de um universo alternativo apareceram em Sem Volta para Casa. Será que quando o Dr. Octavius aparecer, ele vai ter esse visual
clássico, icônico, enquanto Norman Osborn vai ter esse visual um pouco diferente que apareceu nessa série, eu acho que pode ficar interessante. E então temos esse momento emocionante de uma conversa, né, simples, casual, do Peter com a tia May. E é onde está, de fato, o coração do Peter na sua essência e também nessa série. Conseguiram traduzir isso muito bem, porque temos essa conversa sobre a falta, a ausência do tio Ben, que pelo jeito foi uma perda bem recente, e também fica evidente a falta de grana, com várias contas atrasadas ali. Eu havia sentido falta de explorarem essas dificuldades da vida pessoal do Peter Parker nos 2 primeiros episódios, mas agora ficou mais claro para mim onde eles querem chegar. Peter, precisando de dinheiro, vai ser incentivado a continuar com o seu estágio na Oscorp. E isso vai levar eles a alguns dilemas morais, eu acho, quando o Osborn começar a mostrar as suas garrinhas. Mas e o tio Ben? Será que igual nos filmes, o Peter não vai ter o momento de aprender grandes poderes são grandes responsabilidades? Por um lado, parece que o Peter já sabe, ele já tem essa lição nessa série animada. É menos mimado que o Peter do Tom Holland. É bom, mas talvez nós tenhamos um flashback mostrando o tio Ben ensinando esse tipo de coisa pro Peter. Ou vão matar a tia May, igual fizeram no filme. Nossa, esse é um destino... E a Nico mais uma vez chegou pro Peter com esse discurso meio contra o Norman Osborn, dizendo que ele é um milionário e que não chegou lá sem fazer merda e provavelmente iria corromper o Peter, enfim. Me pergunto se o fato dos pais dela serem ricos deu uma percepção diferente sobre o Norman a ela. Será que ela sabe de algum segredo por conta dos pais dela? Algum segredo do Norman, no caso. E mais uma vez vemos o Lincoln sendo gente boa. Se tem uma coisa que esses 3 episódios mostraram foi o início da corrupção desse personagem, né? De aluno prodígio da escola para um mafioso em potencial. Mas uma coisa muito curiosa que esse episódio mostrou foi a Pearl revelando que compete em natação. E bom, uma coisa que eu não havia encontrado na hora de fazer a análise dos outros episódios foi a identidade da Pearl, mas a internet encontra, e ela é a Wave. E nossa, parece demais. Ela é uma super-heroína filipina que tem a capacidade de controlar a água. E eu me lembro dela nos quadrinhos dos Novos Agentes do Atlas, que foi basicamente uma super equipe que a Marvel Studios, Marvel nos quadrinhos montou de heróis da Ásia. Então nessa super equipe, além da Wave, tinha também o Amadeus Cho. Olha ele aqui, o Amadeus Cho tá só como um gêniozinho, né, na série do Homem-Aranha ainda, mas ele se torna essa versão alternativa do Hulk. Também tá aqui a Teia de Seda, a Silk, que foi mordida pela mesma aranha do Peter Parker nos quadrinhos. O Shang-Chi, essa menina coreana aqui que invoca o espírito de um urso. A Luna Snow aqui no cantinho, que é uma heroína sul-coreana, cantora de K-pop, que aparece aqui nesse episódio, mas vamos chegar lá. Esse momento aqui do Lincoln se oferecendo para pagar para todo mundo, querendo ser gente boa, mas não tendo grana, nossa, foi um dos momentos de mais partir o coração nesse episódio, vou falar a verdade. Só quem passou por algo assim sabe. E também começa a colocar ele num dilema moral. Imagina, ele passando por essa dificuldade financeira e daí lá no crime, onde ele tá entrando, ele começa a ganhar uma grana preta. E a moral dele começa a ser colocada em xeque. Vai começar a ser colocada em xeque, né? O Peter tá com a câmera do tio Ben ali em mãos e nós vemos algumas fotos dele com a tia May, né? Tá aí um feliz aniversário tio Ben, porque quem tirou a foto foi o Ben, a câmera é dele. E parece que a Marvel tá com alguma resistência de fato de mostrar a aparência do tio Ben no universo cinematográfico dela, né? Mas invariavelmente é muito bonito e uma ótima homenagem. O Peter ganha sua primeira câmera fotográfica herdada, vamos dizer assim, do tio Ben. Nos quadrinhos e nos primeiros filmes, né, o Peter tem essa profissão de fotógrafo, ele era fotógrafo do Homem-Aranha, mas vamos combinar que hoje em dia essa profissão seria mais complicada, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera no próprio celular. E daí nós temos a luta onde o Peter enfrenta esses 2 vilões em paralelo com o Lincoln indo lá salvar o irmão, tirar o irmão da gangue, porque esse é o momento em que os 2 personagens de bom coração, bons amigos, são aliciados por um grupo maior, porque é aqui nesse momento em que o Peter é convencido pelo Osborn de que ele precisa de ajuda e acaba assim aceitando ser patrocinado pelo Norman. Não foi porque ele quis necessariamente, mas a situação o
o empurrou para isso. E a mesma coisa vale para o Lincoln. Para limpar a barra do irmão, ele diz que fica no lugar e se torna um dos 110. Nós já vemos, presenciamos nos episódios seguintes a vida do Lincoln começando a se deteriorar, sendo prejudicada por esse compromisso dele com os 110. E a mesma coisa vamos ver acontecendo mais e mais com o Homem-Aranha também. E todos esses personagens têm contraparte nos quadrinhos, tá? O Big Donovan, que aparece aqui, surgiu como um advogado, um defensor das pessoas no Harlem, lá em Nova York, mas eventualmente se envolveu com a criminalidade. Ele é esse cara grande que impõe medo e tudo mais. Apareceu bastante nas histórias do Luke Cage, até porque, Harlem é a área do Luke Cage. Mas outros personagens diretamente dos quadrinhos são esses aqui. O Demônio Veloz, que é um vilão dos quadrinhos, mas diferente da animação, ele ganhou os poderes aqui através de um soro, do Grão-Mestre. Mas quem me surpreendeu um pouquinho na aparição foi ela, a Tarântula, que tem esse comportamento meio violento, sanguinário, mas não é simplesmente uma vilã dos quadrinhos. Ela tá mais pra uma anti-heroína, já trabalhando com outros heróis ali, tipo Hércules, enfim. Os dois personagens são muito secundários nos quadrinhos, mas me pergunto se eles não vão ter um papel um pouco maior no futuro. E eis que chegamos no episódio 4 do Homem-Aranha, mas faz um favor, deixa o like aí no vídeo se você tá curtindo, se inscreve no canal também para fazer parte da família Loki. Eu ia adorar ter a sua companhia nos próximos vídeos aqui também. E para você que já me acompanha, já sabe, Beijo lá e vamos falar de Homem-Aranha. Beijo lá onde? Você sabe. Eis que o Peter tá sendo esse nerdão maravilhoso, tendo dificuldades de apresentar um trabalho na escola. Quem nunca? Mas, nesse meio tempo, nós descobrimos quem é esse personagem aqui, o Dr. Whitman. Muito provavelmente não é aquele personagem que eu imaginei na minha análise anterior, mas sim um dos membros do Quarteto Terrível. E agora minha cabeça tá certinha em cima do cidadão ali. Pronto, Quarteto Terrível, que como o próprio nome sugere, são inimigos do Quarteto Fantástico. Eis ele aqui numa versão mais moderna e bem mais sinistra, e a minha cabeça de fã já começou a ir longe. Porque esse crossover do Homem-Aranha com o Quarteto Fantástico foi um dos primeiros crossovers, primeiros feitos pela Marvel nos quadrinhos. E só o trailer do Quarteto Fantástico já foi o maior sucesso. Pô, é verdade que esse filme do Quarteto Fantástico vai se passar em um outro universo, e a série do Peter ainda tá em um outro universo, essa série do Homem-Aranha, Mas será que vão fazer o Homem-Aranha se encontrar com o Quarteto Fantástico no decorrer dessa série aqui? Porque eu duvido que isso aconteça nessa primeira temporada, mas quem sabe na segunda, que já tá confirmada e em desenvolvimento já. Nossa, como assim? Já apostaram tanto nessa série? Sim, porque se você não lembra, essa série inicialmente tinha a proposta de acompanhar o Peter conforme ele avançava na escola, nos anos do colegial. E eles estão firmes nessa aposta, tanto que é oficial pela Marvel, temporada 2 e 3 já estão confirmadas. Nós vemos mais um pouquinho dessa equipe do laboratório aqui, os estagiários da Oscorp. Inclusive essa personagem que é a Jane Foucault dos quadrinhos, que tem uma capacidade de aprendizado muito acima do normal e por isso ela tem até um lance meio treinador que consegue entender os movimentos dos outros em uma luta, no caso. Mas o que me deixa intrigado é que até agora nós não vimos exatamente no que cada um deles está trabalhando, mas estão ali dentro da Oscorp ainda com recursos imensos e eu não duvidaria que cada um desenvolvesse o seu superpoder ou passasse por um processo de descoberta, dos seus poderes enquanto estão trabalhando aí. E aí aconteceu uma coisa que me deixou um pouco boquiaberto. Pelo jeito, através da ótica do Homem-Aranha nesse universo paralelo, nós vamos ficar acompanhando os acontecimentos dos Vingadores nos filmes. Tá aí o Tratado de Sokovia sendo noticiado. Essa aqui é a cena, do Capitão América Guerra Civil, onde o Homem-Formiga agarra o Máquina de Combate, igualzinho. E nessa realidade o Peter não apareceu no meio da batalha. Então, a conclusão da luta pode até ter sido diferente, viu? Mas invariavelmente, se nós vamos acompanhar os acontecimentos dos filmes, como está sendo retratado aqui, acho que vai ser inevitável presenciarmos a chegada do Thanos. Será que o fim dessa temporada vai ter a ver com a chegada do Thanos em Nova York? Ou melhor, a Ordem Negra do Thanos, chegando em Nova York para pegar a Joia do Tempo do Doutor Estranho, que nós já vimos que ele tem.
e daí o Peter vai estar enfiado no meio dessa bagunça. Gente, essa série tá me prendendo mais a cada dia. E aí o Peter mostra pro Norman o seu rascunho de traje, né? E esse é o traje que nós vamos ver pro Homem-Aranha em breve. É o traje clássico, olha só, um azul clarinho, lança-teia, tipo um lança-teia original das HQs, e tá aqui a asinha, até a asinha de teia embaixo do braço. Os olhos aqui que mexem. A Marvel vai ficar fazendo aquele negócio de guardar o traje do herói pra ser revelado só no último episódio? Nossa, eu também acho isso muito ruim. Mas aqui na série do Homem-Aranha tem uma parada legal, que nós temos homenagens a vários trajes dos quadrinhos, né? Todos esses trajes que aparecem aqui, por exemplo, vem do arco em quadrinhos da crise de identidade. Tá aqui o espetacular Prodígio, né? Que é esse primeiro traje que o Homem-Aranha usa e o momento em que ele pula, mas fica preso com a capa, só me lembrou de uma coisa. A Edna Moda em Os Incríveis falando nada de capa. Capa é um problema para super-heróis, viu? E toda essa trajetória do Peter testando trajes, esse ali é o traje do Vespa, né, que ele aparece usando, é muito irônico, porque esses trajes são apresentados pelo Norman Osborn para ele. E nos quadrinhos da crise de identidade, o Peter teve que usar essas identidades alternativas porque ele estava sendo procurado pela polícia por conta de uma armação do próprio Norman Osborn. E daí o Vespa e o Prodígio foram os heróis que ele encarnou, enquanto esse aqui, o Sombra, foi uma identidade vilão que ele assumiu, meio anti-herói, para se infiltrar no meio da criminalidade. O Ricochete aqui também foi um vilão nessas histórias, mas nós não tivemos ele usando o traje do Ricochete. Com isso em mente, fez total sentido por esse traje preto aqui ter assustado as pessoas, porque era pra assustar originalmente, era pra ser um cara do mal que o Peter estava fingindo ser. E aqui a gente começa a entender um pouco melhor a posição do Norman em relação aos heróis. E talvez o motivo pelo qual ele vai se tornar um vilão eventualmente nesse universo. Temos aqui um jornal com as notícias do Hulk que destruiu Joanesburgo, que foi um acontecimento lá de Vingadores Era de Ultron. E ele também menciona todas essas tragédias aqui de Capitão América Guerra Civil, o primeiro atentado que aconteceu lá e matou o pai do Pantera Negra. Uma manchete aqui sobre a cidade de Lagos, que foi bem esse evento aqui, no início de Guerra Civil, que acabou com a Feiticeira Escarlate fazendo uma explosão acontecer acima do nível do solo e assim matando várias pessoas importantes. Essa atitude meio anti-Vingadores pode levar o Norman Osborn a ir além de simplesmente ajudar o Peter Parker e eventualmente fazer ele desenvolver o soro lá do Duende Verde e se transformar num Duende Verde. É impressionante como essa série faz homenagens, né? Esse salto aqui do Homem-Aranha é referência a cenas de filmes dele. E como muitas pessoas já apontaram, esse traje branco dele é o traje que nos quadrinhos foi introduzido quando o Peter integrou a Fundação Futuro, junto com a família dos Richards e o resto do Quarteto Fantástico. Esse traje sempre aparece em jogos de videogame do Homem-Aranha, é impressionante, é realmente bem querido. Eis que Peter prende os bandidos que vão voltar no episódio futuro e tá na cara quem esses personagens são, né? Pelo menos um deles. Mas também rola essa cena ótima aqui que o Peter simplesmente chega e o Norman e pronto. O Harry Osborn viu quem era o Homem-Aranha. E eis que chegamos ao último episódio do dia, o episódio 5, que foi o melhor dos 3 pra mim. Eu não elogiei até agora esse finalzinho da abertura de cada episódio fazendo referência a capas dos quadrinhos do Homem-Aranha, então considere elogiado, isso é incrível. E essa personagem se torna ninguém mais, ninguém menos que o unicórnio dos quadrinhos, que existe, mas é um cara mega secundário, um vilão C, que tem super força, super velocidade, metabolismo acelerado e solta o raio pela testa. Pode ser uma coisa que nós vamos ver no decorrer dessa série inteira e seja uma característica que eles estão dando ao universo por conta de ser mais inspirado nos filmes, mas você concorda que esses vilões que estão aparecendo e o Peter está enfrentando parecem meio genéricos assim? Como se fosse a versão beta de cada um deles? Eu espero ver isso mudar no futuro, mas aqui a gente também percebe a rivalidade entre Octopus e Norman Osborn, que está prestes a explodir. Já que o Octopus está aí juntando recursos, quer um laboratório maior, e quem é que tem um laboratório maior e muito recurso? É, ele mesmo. E é estabelecido pelo próprio Norman uma dinâmica entre o Peter e o Harry. Os dois são basicamente designados a trabalharem juntos. E essa situação me remeteu diretamente ao novo universo Ultimate da Marvel.
Pra quem não sabe, em 2004 a Marvel lançou um novo universo Ultimate nos quadrinhos, e os quadrinhos do Homem-Aranha desse novo universo aí são os mais legais. O Peter recebe os poderes estando mais velho, já com uma família formada, o tio Ben está vivo e trabalhando junto com J. Jonah Jameson. Mas sem dúvidas, o que me remeteu mais a esse universo foi o fato do Peter Parker, Homem-Aranha, estar trabalhando junto com Harry Osborn como Duende Verde. Os dois têm essa grande parceria, inclusive com o Dr. Octopus, que é esse mais jovem aqui. Esse aqui é o traje do Duende Verde. Isso já me faz especular várias coisas. Caraca, será que esse Harry Osborn vai se tornar Duende Verde para tentar ser uma dupla, um amigo do Homem-Aranha? Será que ele vai conseguir o traje de Duende Verde com o Dr. Octopus, os equipamentos que o Octopus está fazendo? Mas assim, isso é totalmente especulação, tô tirando dessa história em quadrinhos aqui, que é muito recente, então eu acho muito difícil que essa história em quadrinhos tenha inspirado diretamente essa nova série do Homem-Aranha. Se acontecer algo do tipo, acho que vai ser pura coincidência. E mais uma vez vemos a Nico Minoru meio com ciúmes ali de perder o seu amigo. Ah, então ela é o interesse romântico do Peter? Eu não acho que é isso que vai rolar, acho que eles são simplesmente amigos mesmo. E é vendo as redes sociais do Harry Osborn que aparece a imagem dela, aquela heroína coreana que surgiu pela primeira vez em um jogo mobile da Marvel, porque a empresa que desenvolvia o Marvel Future Fight era sul-coreana e queria apresentar uma nova heroína que fosse da terra deles, né? A Soul-Hee, que é capaz de controlar gelo, criar gelo, e o gelo que ela cria é diferente, porque ele pode ferir, mas também pode curar. Uma coisa meio mística. A Marvel chegou a lançar um quadrinho com a origem dela. Eu contei a história desse quadrinho aqui no canal, nossa, há muito tempo. Esse foi um dos episódios mais dolorosos pro Lincoln, né? Porque nós vemos a vida dele sendo destruída e transformada por conta do envolvimento dele com a gangue. Ele tem que faltar ao treino de novo e quase vai morrer lá naquela luta de gangue. Enquanto o Peter até que tá ok, aparentemente, né? Com um novo traje, com um novo cara da cadeira, posto que é do Ned Leeds, né? No filme. Algo curioso é que o Ned Leeds nos quadrinhos é um personagem que se torna um vilão. O Duende Macabro. Me pergunto se o plano deles não é fazer esse mesmo arco dramático que seria do Ned Leeds, só que com o Harry Osborn aqui. Eu acho que faz muito sentido. E a Unicórnio vai lá liberar os seus comparsas. E esse aqui atrás dela, gente, tá na cara que vai se tornar o Rhino, pô. O maluco tem cara de rinoceronte, pô. E lá vai o Lincoln com a gangue enfrentar a gangue do Escorpião. Cara, a Marvel tá prometendo o retorno do McGargan nos cinemas há muito tempo. Assim, o personagem apareceu na cena pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E até agora não voltou, tava lá na prisão junto com a Abutre. Aqui, acho que finalmente ele vai se tornar o mega vilão Escorpião. Até porque todo esse lance aí de briga de gangues pode levar ele a querer ser mais forte e procurar os equipamentos lá com o Dr. Octopus, né? Essa característica dele ser insano, nossa, ela tá muito presente nas HQs também. Eu me lembro quando o McGargan pegou o simbionte do Venom para integrar os Vingadores Sombrios. Nossa, foi o Venom mais sinistro, mortífero de todos. Toda essa sequência se desenrola em um paralelo, né? O Peter passando por um momento transformativo, assim como o Lincoln também. E lá no fim rola o batismo do Lincoln, todos chamando ele de Lápide, que é o vilão clássico da Marvel no qual ele vai se transformar. Essa série tem muitas opções para o futuro, né? Mas não me surpreenderia nada se o vilão da temporada fosse o próprio Lápide, porque tem muito mais esse apelo emocional pro lado do Peter e não o Dr. Octopus. Talvez seja um vilão que ele vai enfrentar antes e vai continuar existindo sendo uma ameaça. Comenta aí o que você achou desses episódios, curtiu ou não, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.